Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo, eu vou ensinar como calcular a proposta de dieta para um paciente. Antes de iniciarmos o cardápio, observamos que aqui na tela inicial nós já temos um paciente selecionado. Ele é um paciente do sexo masculino nesta faixa de idade, ou seja, na última fase do cardápio, onde nós temos todos os cálculos detalhados, a parte das DRIs de análise de micronutrientes serão analisadas para este paciente do sexo masculino para esta faixa de idade. Para eu iniciar o cardápio, eu clico na avaliação da dieta, clico em N, iniciar nova avaliação. Quando eu entro aqui, eu verifico que eu tenho duas opções, a opção para eu calcular um recordatório 24 horas e a opção para eu montar uma proposta de dieta. Tanto uma quanto a outra, elas têm 3 fases. A diferença é que o recordatório 24 horas, eu vou fazer uma análise, um cálculo detalhado do que o paciente ingeriu no dia anterior, para eu verificar o que eu tenho que fazer de mudança, o valor calórico dos alimentos que ele ingeriu, e depois, com esta análise, eu monto uma proposta de dieta para o paciente. Para eu montar a proposta, eu clico aqui nesta opção e estou, então, na primeira fase de um cardápio, que é a previsão de valores. Quando eu entro nesta tela, que é a previsão, observe que ele me mostra todos os valores de acordo com as DRIs. Valor de 2.000 calorias, esta distribuição de macronutrientes e a distribuição para 6 refeições. Também aparece a data do dia de hoje. Mas, se o profissional tiver interesse em montar um cardápio de uma semana para o paciente, ele pode alterar as datas. Como que nós alteramos as datas? Eu clico aqui e então eu vou colocar lá, vamos supor que eu vou montar um cardápio para o meu paciente de uma semana para a semana que vem. Então, primeiro eu coloco a data do dia 20, monto o cardápio para ele desse dia, o cardápio vai ficar salvo no histórico. Depois eu venho, inicio a avaliação da dieta, entro na proposta da dieta, vou iniciar um novo cardápio com a data do dia 21 e assim por diante. Então, nós podemos alterar esta data do cardápio. Eu vou deixar com a data do dia de hoje. As alterações que eu vou fazer aqui na previsão de valores são esses valores de necessidade calórica, distribuição de macronutrientes e de refeições. Para quem já assistiu aos vídeos tutoriais da parte da antropometria, lá nós ensinamos como verificar os cálculos energéticos para o paciente. O NutriLife ele trabalha com vários protocolos para cálculos energéticos, que são os protocolos das novas DRIs, os protocolos da FAO-OMS, do Harris-Benedict e também o protocolo de gasto energético para pacientes queimados. E esses cálculos energéticos também são feitos de acordo com o sexo e idade do paciente. Lá, nós temos a análise da taxa metabólica basal do paciente e do gasto energético total dele de acordo com o fator de atividade. Além de todos esses protocolos, nós temos ainda as opções para redução calórica ou aumento calórico. Então, são várias opções de calorias. Na verdade, o profissional vai verificar qual protocolo que ele gosta de trabalhar, se ele vai fazer uma redução ou um aumento calórico para o paciente, e então, lá com os resultados, nós anotamos o valor de calorias que nós desejamos montar uma proposta de dieta para esse paciente e quando nós iniciamos a proposta, nós vamos colocar o valor de calorias aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma antropometria com redução calórica e eu não quero montar um cardápio de 2.000 calorias. Eu quero montar um cardápio de 1.600 calorias para redução calórica para este paciente. Então, eu coloco o valor que eu desejo e teclo Tab. Quando eu teclo Tab, o NutriLife ele faz um cálculo de 100% para este valor total, que será o meu cardápio. Então, ele mostra o VET final e o 100% para tudo que eu vou fazer aqui de distribuição. Eu também posso alterar os valores dos macronutrientes. Então, vamos supor que eu quero diminuir o valor de lipídios. Quando eu altero, eu teclo Tab e ele me mostra aqui que eu tenho 95%. Aqui sempre tem que ficar 100%. Ou seja, eu tenho que fazer uma distribuição de 5% que falta aqui nesses macronutrientes. Terminei de fazer a distribuição dos macronutrientes, passo agora para a parte das refeições. Aqui nós temos a opção de 9 refeições, porém apenas 6 refeições estão selecionadas e distribuídas. Mas vamos supor que para esta proposta de dieta,
eu desejo colocar para o meu paciente mais um lanche da tarde. Então, para eu inserir essa nova refeição, eu preciso diminuir alguma distribuição aqui para adicionar esse lanche da tarde 2. Então, eu vou diminuir aqui no jantar. Ele me fala que tem só 90%. Adiciono o lanche da tarde 2 e coloco os 10% que estão faltando. Fiz a distribuição das refeições. Por último, eu posso colocar os horários. Para eu colocar os horários, eu venho na opção ativar horários e vou então colocar os horários desta refeição, de todas as refeições. Finalizei, então, todos os valores que eu desejo para o meu paciente aqui na previsão de valores. Uma dúvida muito comum. Que, vamos supor, eu já estou lá montando fiz a distribuição, coloquei os valores corretos da previsão e vou para a segunda fase do cardápio, que é a inserção de alimentos. Nesta segunda fase, o NutriLife ele vai fazer uma comparação do que eu coloquei aqui na previsão com o que eu estou inserindo de alimentos, para verificar os valores calóricos, as distribuições, para ver se eu estou fazendo o cardápio bonitinho, de acordo com aqueles valores calóricos, os valores de nutrientes. Se o profissional verificou, faltou uma refeição, eu quero fazer outra distribuição, não tem como voltar para a previsão de valores, porque eu já defini o que eu quero para o meu paciente. Se lá no meio dos cálculos eu decido voltar para essa parte de previsão de valores, eu vou fazer uma troca de comparações, né, com os valores, com os resultados. Então, não tem como, na parte da inserção de alimentos, eu retornar para essa parte de previsão de valores, pois o NutriLife já está trabalhando com todo um valor comparativo. E ele nos ajuda, conforme eu vou inserindo os alimentos na proposta de dieta, ele me informa, olha, esta refeição tem que ter tantas calorias, você adicionou tantas, por isso que não tem como, já na segunda fase do cardápio, voltar para a previsão de valores. Bom, então nós vamos agora para a segunda fase. Eu clico aqui no botão OK e nós vamos para a segunda fase, que é a inserção de alimentos. Quando eu seleciono a refeição, como eu expliquei, ele já me informa que o previsto para este café da manhã é de 240 calorias e o previsto total de cardápio para o cardápio de 1.600 calorias. Então, eu vou inserir um alimento. Observem que aqui, quando eu escrevo o nome do alimento, ele busca todos os alimentos em ordem alfabética que tenha este nome, ovo. Então, para eu buscar o alimento mesmo corretamente, eu escrevo o nome dele, dou um Enter e com a setinha do teclado eu desço até encontrar o alimento que eu desejo, porque eles estão todos em ordem alfabética. Seleciono o alimento, seleciono a medida caseira dele, avanço e coloco a quantidade. Assim que eu inseri o meu alimento, ele me mostra aqui, que é uma novidade nesta versão, as quantidades de carboidrato, proteína e lipídios, os macronutrientes deste alimento que eu acabei de inserir, e ele vai me informando, olha, o previsto nessa refeição é o valor de 240 calorias, por enquanto tem tantas calorias, faltam ainda 141 calorias. Então, conforme eu vou inserindo, ele verifica se realmente o valor de calorias está correto. Por isso que eu expliquei que não tem como, depois de começar a inserção de alimentos, voltar para a parte de previsão de valores. Terminei então de montar o meu café da manhã. Eu excedi aqui um valor de 2 calorias, mas às vezes numa outra refeição pode faltar um pouco do valor. O que nós não podemos ultrapassar é o valor previsto total do cardápio. Quando eu termino de calcular a refeição, eu vou para a próxima refeição.
Observe que quando eu excedo o valor, eu posso fazer a alteração da quantidade do alimento. Então, eu clico 2 vezes sobre o alimento e altero a medida caseira. Um outro detalhe é que eu também posso verificar todos os nutrientes que tem neste alimento. Quando eu seleciono ele, aqui eu tenho o botão Dados e ele me mostra todos os nutrientes que tem neste alimento que eu selecionei no valor da medida caseira dele. Terminei então de inserir todos os alimentos do cardápio. Para verificar todos esses alimentos no relatório, eu clico no botão Relatório. Eu vou entrar aqui nessa tela de personalização, onde eu posso alterar a descrição do padrão do cabeçalho. Eu posso também inserir uma nova data, mudar o nome do paciente, retirar a parte de calorias, a contagem de carboidratos. Eu posso fazer aqui toda uma alteração, uma personalização, e depois eu clico no botão Gerar Relatório. E aqui está o meu relatório completo, com as refeições, os horários, os alimentos, as medidas caseiras e as quantidades em grama ou ml. Este relatório ele pode ser impresso ou eu posso salvá-lo em PDF. Aqui nós temos o botão G-Gravar, mas vale lembrar que a partir do momento que eu insiro um alimento neste cardápio ou no recordatório 24 horas, ele fica salvo automaticamente no histórico do paciente. Depois eu vou mostrar ao final da aula como fazer um resgate de um cardápio que já foi feito. Se quiser, pode clicar no botão gravar, mas de qualquer forma ele já está salvo automaticamente. A terceira e última fase de um cardápio é a parte para calcular. Eu clico neste botão e aqui nós temos todos os cálculos comparativos. Então, qual que era o valor energético previsto e qual é o valor energético final? A diferença foi de quase que 2 calorias que faltaram. Aqui nós temos a análise de todos os nutrientes que tem neste cardápio e cada tela desta, cada aba desta tem um botão de relatório que eu posso também fazer a impressão ou salvar em PDF. Aqui eu tenho a parte de distribuição de calorias, então o que foi previsto e o que eu coloquei em cada refeição.
tem a parte de adequação. Como eu havia explicado no começo da aula, eu estou fazendo atendimento de um paciente do sexo masculino de 35 anos. Então, quando eu selecionar algum protocolo aqui das DRIs, eles vão mostrar os valores para este paciente. Selecionei aqui as DRIs, a ingestão adequada. Então, ele me mostra todos os nutrientes e a quantidade que tem no meu cardápio, se está acima ou abaixo. Esta parte também tem um relatório. E tem a parte também da RDA, a recomendação diária. E eu posso também gerar um relatório. Temos análise de fibras, de colesterol, macronutrientes, de tudo que nós inserimos no cardápio. E todos esses resultados detalhados também saem aqui no botão Relatório Simplificado. Aqui eu tenho o valor final do cardápio, a análise de todos os nutrientes como sódio, potássio, colesterol, fibras, as gorduras, os macronutrientes separados por refeição e também as recomendações diárias da RDA, quanto que tem no cardápio e o quanto que é o correto de acordo com as DRIs. Este relatório eu também posso salvá-lo em PDF ou eu posso imprimir. Nós finalizamos aqui a parte dos cálculos de uma proposta de dieta. Fizemos a previsão, que é a primeira fase. A segunda fase, nós fizemos a inserção dos alimentos, onde nós podemos imprimir o cardápio. E a terceira e última fase são os cálculos, né, onde nós verificamos o que era o correto e o que nós inserimos para o paciente. Para finalizar essa aula, uma dúvida muito frequente é como eu faço o resgate de um cardápio que eu já fiz. Então, eu vou voltar aqui na tela inicial. Sempre que eu monto uma antropometria ou um cálculo de um cardápio para o meu paciente, estas avaliações ficam salvas no histórico do paciente. Quando eu entro no histórico, eu verifico aqui todas as avaliações antropométricas que já foram feitas para o meu paciente e todas as avaliações dietéticas. Então, o histórico das avaliações antropométricas e dietética permitem que seus dados sejam resgatados clicando 2 vezes em cima da data desejada. Então, se eu quiser resgatar, por exemplo, um recordatório que eu calculei para ele hoje, porque eu desejo fazer uma alteração no recordatório dele, eu clico 2 vezes aqui na data. Estou entrando no recordatório que eu havia feito, seleciono a refeição e aqui aparecem os alimentos. Então, eu posso excluir um alimento, eu posso inserir um alimento novo, eu posso alterar as quantidades. Então, eu posso trabalhar com esse cardápio. Para eu verificar os cálculos desse recordatório, eu clico em calcular. E o mesmo é válido para a proposta que nós acabamos de calcular. Eu venho no histórico, clico 2 vezes na data, seleciono a refeição e aqui vão aparecer os alimentos que eu acabei de inserir para a proposta de dieta do meu paciente. Nós finalizamos aqui mais uma aula do software. E não deixe de assistir aos outros vídeos tutoriais do NutriLife para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Caso ainda esteja com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo Facebook, pelo chat online. Nós temos também um e-mail, tem o nosso Skype e nós ficamos sempre à disposição para ajudá-los. NutriLife, quem compara, escolhe.